Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial. Uma temporada que eu tô chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles pro evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. Mandubim. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa não, mais ou menos, não, gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que você vai sair da sua dieta? Na Mandubim você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mandubim, separa seus produtos favoritos, no final coloca Axel 10. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade eu estou passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço treinando. Travei mesmo, a ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois, agora eu tô muito melhor, de verdade, tá? Eu tava igual assim, ó, igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar, já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um. Quem nunca teve um torcicolo? Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez 1, 2, 3 aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional para o CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust, são os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida, e não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né, de tênis para treinar CrossFit e na sapatilha, se você curte a LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para a LPO, e na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Hoje eu converso com o Bernardo Camargo. Hoje o Bernardo é o coach brasileiro que mais classificou atletas para os games. Já é a 4ª vez dele aqui no podcast. Inclusive, se você não assistiu, não ouviu os outros episódios, recomendo fortemente que você ouça. E eu queria agradecer ao Bernardo por toda a disponibilidade sempre, por sempre estar disposto a contribuir. Dessa vez conversamos sobre como foi essa última temporada, na qual ele classificou 3 atletas para os games. O Kaique na Elite, o Gustavo na categoria Teens 16-17 e a Andrea na categoria Master 40-44. Também conversamos sobre o que ele achou da Copa Sur, o que ele está achando da nova abordagem, da mudança no estilo de programação que o Bosman vem trazendo e muito mais. Sinceramente, se você quer ser um atleta ou um coach de alta performance no CrossFit, esse é um episódio obrigatório para você.
Bernardo Camargo, seja muito bem-vindo pela quarta vez no Seeking Growth Podcast. Então, até parei aqui para ver quantas vezes você já tinha participado. Quarta vez já, pô. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado pelo trabalho que você faz aí cobrindo o nosso esporte. E eu nem lembrava que era a quarta vez, então é um bom sinal, né? Se tenho coisa para falar 4 vezes, acho que é um bom sinal. E com certeza vai ter muito mais. Eu acho que foram 2 sozinho e uma vez com o Neto, quando a gente fez uma análise de programação dos games, se eu não me engano. Acho que foi. Sim. Acho que foi isso, né? Mas foi um episódio bem legal também. E a galera fica amarradona, a galera gosta bastante. Então vamos lá. Eu só tenho uma pergunta para fazer nesse episódio de hoje, cara. Qual que é o segredo para classificar um atleta para os games? Cara, eu acho que é uma combinação. Eu acho que é do meu lado aqui. É muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Do lado do atleta, é acreditar no processo, é acreditar no que a gente prega, no que a gente faz. O ambiente que a gente conseguiu criar aqui é um ambiente muito, muito legal, um ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo uma camaradagem, uma amizade. A gente está na nossa casa, né? Você sabe como que é o nosso box aqui, então é um ambiente realmente muito que agrega muito para os atletas e para nós também. Essa convivência é fundamental. Então acho que é uma combinação aí. São alguns fatores que têm uma influência positiva nesse processo todo de periodização, de levar atleta para o Games. Não, vamos tocar, mas só para eu confirmar aqui, porque agora eu tentei tirar de cabeça e aí eu tentei procurar, daí eu acho que talvez eu tenha ficado perdido em algum atleta master, alguma coisa assim. Mas a Lari se classificou uma vez com você, né? Aí teve aquela ocasião e ela não pôde participar, mas se classificou. O Gui se classificou 3 vezes com você, certo? O Gui classificou em 2017, o Gui se classificou em 2019. Então 2004 vezes, então. 2017, 2019, 2020 teve a pandemia, ele classificou, mas teve a pandemia. Isso. E 2021 também. Então, na verdade, foram 2 vezes, né? Lá foi em 2020. Isso, verdade. 2021. Verdade, então eu tava contando 2020 com o Gui. Então, Lari 2 vezes, Gui 4 vezes, contando a categoria Teams uma vez, né? E aí ficou em segundo lugar na categoria Teams. O Gustavo, 2 vezes agora esse ano, né? Com esse ano 2 vezes. Na vez passada ele ficou em terceiro lugar, né? Que foi ano retrasado, ano passado. Foi 2021, foi o mesmo ano que o Gui ficou em sétimo, 2021. E o Kaique agora uma vez, e a Deia uma vez. Tem mais? E a Luísa Marques em 2018. Então eu sabia que eu tava... A Luísa eu tinha dúvida, porque teve um ano que ela entrou e um ano que ela não entrou, não foi? Foi, 2018 ela entrou, 2019 ela não se classificou. Então já são 4, na verdade, então 6, 8, 9, 10, 11 classificações para os games. Eu acho que são 12, Axel. Vamos lá. Eu acho, mas tudo bem. Vamos lá. Lari 2, Gui 4, 6. Gustavo 2, 8. Kaique, Deia, 10. E Luizinha. É verdade. 11. 11. 11. Eu posso estar confundindo também. Toda vez então. Eu também não sei. Eu falei, cara, será que o Bernardo teve algum atleta master agora que eu não tô lembrando? Porque, né, mas porra, de qualquer maneira, 11 vezes, né? 11 vezes já. Desde quando você vai pro Games, Bernardo? Constantemente? A gente foi em 2017, a gente classificou atleta em 2017, 2018, 2019, 2020 classificou também, mas teve a pandemia, 2021. E ano passado, na verdade, foi o primeiro ano que a gente não foi pro Games. E aí, esse ano a gente volta com 3 já, então foi o mundo dá voltas, assim, né? A gente ano passado terminou a Copa Sur bem chateado, porque esse é o meu objetivo maior, como um dos meus objetivos maiores, né? Eu tenho meu box aqui, eu gosto muito dos meus alunos também, mas eu treino para levar atleta pro CrossFit Games. É o ápice da nossa carreira de coach, e é lá que eu quero estar. E ano passado foi um ano difícil, porque a gente não conseguiu classificar nenhum atleta no Copa Sur. A Deia, às vésperas do qualifier do Age Group, teve dengue e Covid, então ela não estava apta para fazer o qualifier. O Gustavo Fuchs ficou em 12º, ficou muito próximo da vaga, então foi um ano difícil, mas que só ensinou pra gente, né? A gente usa
esses pontos baixos da nossa vida para aproveitar, utilizar como aprendizado e voltar mais forte. Não, com certeza, com certeza. A gente volta no Desejo Group, falar sobre o Gu, falar sobre a Deia. A Deia a gente fala nos dois, né? A Deia, ela tá tão bem que a gente fala dela nos dois. Mas, porra, sensacional. Não, é incrível, é incrível. Ano passado, né, provavelmente você deve até lembrar, eu até te mandei uma mensagem depois da Copa Sul, um tempo depois, sei lá, uma semana depois, alguns dias depois, perguntando sobre o Kaique, né, tipo, como é que ele tava, porque lá mesmo eu tava ouvindo alguns boatos, algumas pessoas falando que, agora ele vai parar, decidiu parar, não vai voltar, e aí você falou, não, ele tá bem, tá tudo bem, né, tá lesionado, mas tá tudo bem, e o objetivo é voltar a treinar bem e chegar onde a gente quer, né? Chegar no nosso objetivo. E deu certo, né? Um ano depois daquela situação delicada que teve ano passado, estamos aqui hoje com o Kaique. Não sei se você lembra dele no TCB de 2019, eu não tenho certeza se você estava lá, mas me lembrou exatamente aquele Kaique. Né, me lembrou exatamente aquele Kaique. Então, como é que foi? Compartilha um pouquinho com a gente como é que foi esse processo, Bernardo. Vou falar desde o começo, né? Sim. Quando o Gui decidiu sair da BSB, a gente recebeu contato, a gente foi contactado por alguns atletas. E um deles foi o Kaique. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o Kaique não só pediu para eu treiná-lo, você pode ser meu treinador, mas como ele já imediatamente falou, eu vou me mudar para Brasília. Então já me mostrou aí uma pessoa que tinha um objetivo claro, né? Ele queria chegar onde ele chegou agora. E a gente teve um começo de periodização muito bom. O Kaique já começou a mostrar as qualidades dele aqui nos treinos. Só que próximo ao Copa Sul ele começou a sentir uma lesão nas costas, e essa lesão ele foi tentando tratar da lesão, a gente foi adaptando os treinos, e só que ela foi piorando, e a gente, mais ou menos há 2 semanas, 1 semana e meia do Copa Sul, a gente imaginou que seria bem difícil dele conseguir performar bem, mas ele tentou, depois da primeira prova, viu que não dava, e foi um momento muito difícil, né, porque você trabalha, eu nunca tinha... nenhum atleta meu tinha abandonado uma competição por lesão. O Kaique já chegou lá lesionado, mas nunca tinha passado por essa... Não é um atleta de elite, né? Não é um atleta que eu acompanho assim, de perto mesmo. Sim. Nunca tinha passado por isso. E foi bem difícil, porque a gente sabe do potencial dele. A gente sabe... Ele estava muito, muito bem, não fosse a lesão para o Copa Sul do ano passado. E... passou por um processo de reabilitação, passou por um processo de recuperação e começou a dar sinais que estava voltando a 100% da forma quando ele decidiu fazer o Qualify do Wodapalooza. Ele me perguntou, o que você acha? Você acha que eu devo fazer o Qualify do Wodapalooza? E eu falei, cara, eu acho que sim, vamos fazer. Não tem nada nenhum movimento absurdo que eu acho que vai regredir seu processo de recuperação ou que vai piorar a sua lesão. Ele já estava bem próximo de estar 100%. E ele se classificou muito bem e foi pro Wodapalooza, não fez uma competição boa, a gente costuma dizer isso, né? Todos os dias a vida nos ensina lições e cabe a nós sabermos utilizar essas lições para evoluir. Não competiu bem no Wodapalooza, aliás, competiu mal, não por estar mal fisicamente, mas não estava presente mentalmente, totalmente ali na competição. E isso foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque, cara, a gente voltou, a gente teve algumas conversas, a gente teve sentou, e esse é o legal de estar aqui, do atleta estar aqui comigo, a gente tem essa intimidade, eu tenho essa possibilidade de conversar com o atleta e não adianta só entregar uma planilha para o atleta e achar que isso é tudo, né? Então, conversar com ele e dizer que a única coisa que eu espero dele é que ele consiga, naquele momento eu disse para ele, a única coisa que eu espero de você é que você consiga colocar em prática na hora da competição tudo que você faz aqui pra gente ver. Eu vejo o Kaique fazer coisas aqui, o que vocês viram no Copa Sul eu vejo todos os dias. Então, cara, ele começou, naquele momento eu acho que ele virou uma chave, ele virou uma chave e ele começou não vou dizer virou outra pessoa, mas ele mudou bastante e você viu aí no Copa Sul como ele competiu bem, competiu leve, competiu
presente ali, ele estava presente naquele momento, ele não estava pensando, não estava, alguma coisa aconteceu de errado durante a competição, isso não abalou ele, aconteceram algumas coisas que poderiam ter abalado ele em outras situações, não abalaram, e ele seguiu em frente e fez uma competição, assim, cara, ele foi muito bem do começo ao fim da competição, né? Não tem nem o que falar, né? A consistência, a pior colocação dele foi um 4º lugar, pô. E o que eu achei mais legal, só pra, tipo, provar aquele argumento que a gente sempre fala de consistência, é que ele não ganhou nenhuma prova, né? Não que eu não quisesse que ele ganhasse, né? Eu queria que ele ganhasse, tipo, eu falei, não, ele podia ganhar a última, porque aí é aquilo, né? A pessoa é consistente, chega lá na última, pau. Igual o Justin. Mas ficou perto, né? Ficou em segundo. Mas ficou bem foi um desempenho, assim, o final de semana inteiro realmente é impecável, né? No meu ver. Ele e o Kalian também. O Kalian também performou muito bem, né? A pior colocação do Kalian foi um 6º, né? E ele pegou um primeiro ali. Então, 2 primeiros. 1 ou 2 primeiros, enfim, né? Ele ganhou a última prova, o Kalian ganhou a última prova e a prova de supino. Acho que isso, 2. Isso mesmo, exatamente. Agora vamos então voltar, Bernardo, nos pontos que eu também sempre destaco, né? Que eu sempre falo, cara. E na hora que o Kaique foi para Brasília, eu fui um dos caras que... Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Eu falei, cara, não adianta. O esporte tá evoluindo, tá crescendo, tem cada vez mais gente participando, né? O nível vai subindo, a concorrência vai subindo. Se você quer realmente ser um atleta de elite e se destacar, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é você ter um treinador presencial, né? Ou você tá com o seu treinador presencial. Tudo bem, uma pessoa pode fazer, por exemplo, a sua planilha. Só que se não tiver ninguém ali de olho nela, se ela faz a sua planilha em casa, se ela faz a sua planilha longe de Brasília, né? Longe daí do box de vocês, e não tem ninguém de olho nela, eu não acho que ela vai conseguir chegar no potencial máximo que ela poderia, né? E eu, exaltei quando o Kaique falou isso, fez isso, na verdade, porque falei, cara, primeiro, mostra um comprometimento absurdo, né? O moleque tá indo para um lugar que ele não tem família, que ele não tem amigo, ele tá indo com um objetivo só. E é o movimento certo a se fazer, né? É o movimento certo a se fazer. Quão importante você acha que é isso? A maneira com a qual, a maneira como eu periodizo, como eu faço minhas programações, é muito dinâmica. Então, por exemplo, eu estou sentado na frente do computador antes de conversar com você e estou começando a programação do Kaique para a semana que vem, né? Do Kaique, da Deia, dos atletas, de todos os meus atletas, na verdade. Mas todos os dias, a gente, depois do treino ou no final do dia, a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu volto para o computador e faço ajustes na periodização dele. Então, por exemplo, o que ele fez hoje de manhã, o que ele estava fazendo hoje de manhã, já tem uma interferência no que ele vai fazer de tarde. Já fiz uma mudança para o que ele vai fazer hoje de tarde. Então, é muito dinâmico esse processo. O feedback do atleta, e é um feedback imediato pelo fato dele estar aqui, me ajuda demais nesse processo de criação, de sentar na frente do computador e de conseguir colocar o que eu acho que é melhor para ele. Então eu escuto muito os meus atletas, eles me falam o que eles estão sentindo, e muitas vezes eu falo, cara, eu acho que que essa ideia não é tão legal. Eu acho que você está com uma ilusão que você precisa fazer mais thruster, por exemplo. Pô, a gente treinou thruster você treinou thruster durante 10 anos da sua vida. Você pode estar 2 semanas sem fazer thrusters, mas você fez thruster a vida inteira. Acho que é a hora de a gente fazer uma outra coisa que a gente pode encontrar na competição. Então, esse processo de feedback, de conversa, é fundamental para o processo de periodização. Além disso, o atleta estando aqui, eu passo a conhecer o atleta muito melhor, eu passo a conhecer as necessidades do atleta, eu passo a entender como eu devo falar com o atleta, eu passo a entender o que está passando na cabeça do atleta. Então, a distância, ela é um empecilho para isso, né? Para um conhecimento mais profundo, para uma relação mais assim, direta mesmo. Já treinei alguns atletas à distância, quando o Gui foi para o Games, sim, ele morava em Macaé, quando a Lari foi para o Games, ela morava em Macaé, mas eles vinham para cá com frequência. Quando o Gustavo foi para o Games, ele mora ainda lá, ele vem para cá com frequência, mas esse processo aqui de olhar no olho, de conversar, de trocar ideia, deles me passarem esse feedback é fundamental para o meu processo
de periodização. As minhas periodizações, elas não são engessadas. Eu não entrego uma periodização para ele e falo, é isso que você vai fazer. Eu estou olhando, eu estou observando e estou fazendo ajustes constantemente. E foi assim que aconteceu no Copa Sur e eu conversei com ele sobre isso ontem. Eu falei, você vai ver ainda mais mudanças nessa programação para o Games. É mais ainda, eu estou mais ainda afiado para fazer ajustes, ver coisas que estão acontecendo ali naquele momento e eu posso corrigir de repente para o mesmo dia, para a mesma hora. Às vezes eu mudo até o treino, às vezes eles estão treinando e eu planejei, por exemplo, 5 rounds e eu vi que a intensidade está caindo. Ok, galera, deu, são 4 rounds só. Então esse feedback imediato é importante pra caramba. Além do Kaique tem a Deia aí e o João tá aí também, né? JP tá aqui, JP veio morar com o Kaique, cara, e foi fantástico. É um menino de uma personalidade incrível, de uma vibe muito leve. Às vezes você pode até pensar, pô, mas são 2 caras concorrendo por uma vaga no Games. E eles nunca pensaram assim. É muito legal, porque eles sempre falaram, a gente está concorrendo por 2 vagas, são 2 atletas concorrendo por 2 vagas, não é um vai tirar a vaga do outro. E os 2, cara, viraram amigos, uma camaradagem incrível, e se você vê a felicidade do JP quando o Kaique se classificou, é uma felicidade genuína mesmo, é algo que ele realmente estava sentindo. E ele teve uma ótima performance também, né? Um top 10 ali. Top 10 e é um atleta de 22 anos, né? Um atleta novo, então tem um futuro. E que não tem muito tempo de CrossFit, né? Se eu não me engano. Pensando em treinamento específico? O JP começou a treinar com 17 anos. Então, ele tem 5 anos de... Mas eu acho que se você for comparar ele com atletas... Acho que o Calian tem um pouco mais de tempo de treino que ele. Sim. O Gui, com 23 anos, treina desde os 15 anos. Então, sim, ele tem um pouco menos de treino do que o Kaique, por exemplo, também. Né? O Kaique tem 6, 7 anos de treino. O Kaique já tem mais tempo. E isso também é muito importante, né? Principalmente por eles terem se dado bem, mas porque além de... É que é o melhor cenário, do meu ver, né? Você tem você, né? No caso, o Kaique, tem você, o treinador, e tem um cara bom que tá ali puxando, jogando pra cima, né? Às vezes, provavelmente, ganhando do Kaique em um workout ou outro. Então fica essa... Você sobe a barra para todo mundo, né? Você acaba subindo a barra para todo mundo e todo mundo evolui muito mais do que evoluiria sozinho. Com certeza. Um parceiro de treino é importante demais. Eu gosto muito dessa ideia. Hoje, por exemplo, ontem já começaram as preparações para o Games e hoje o Kaique e a Déia treinaram juntos. Então isso essa camaradagem, ter um parceiro de treino, ter alguém para quem se espelhar, perdi um ódio, como você falou, o JP tem coisas que ele vai ganhar do Kaique. Então eu acho que isso sobe a barra para os 2, né? De um lado e do outro. Sim. Vamos lá. Sobre a construção de um atleta agora, né? Tá trazendo uma coisa mais geral agora para a galera que está em casa e que quer, né? Primeiro, uma pergunta rápida aqui, Bernardo, porque essa pergunta chega para mim toda hora. E eu só queria saber a sua opinião. Os caras chegam para mim com 24, 25 anos e falam assim, eu acabei de começar no CrossFit, dá para eu chegar no nível Elite? Dá para eu chegar no Games, na categoria individual? O que você acha disso? Cara, eu acho que é cada vez mais difícil. E vou te falar a verdade, depende muito do histórico de competição desse atleta. Eu acho que é cada vez mais difícil, você está cada vez vendo mais os Darlene Peppers, as Mel O'Briens, as Hayley Adams, a galera que vem de 15, 14, 13, que treina desde os 13 anos. Então esse cara tem uma vantagem grande em relação ao atleta que começou a treinar com 25 anos. Para ser bem sincero, eu acho que hoje em dia seria bem difícil um atleta que começou a treinar com 20 anos chegar na elite do CrossFit Games, talvez na categoria Master, mas na categoria Elite está cada vez mais difícil. Por exemplo, o Justin Medeiros é um cara que treina desde a categoria Teens. Cada vez menos você vai ver, na minha opinião, os Patrick Vellners, os Fikowskis da vida. Você vai ver cada vez mais a galera que, não necessariamente o cara que era um atleta de pódio, um atleta de sucesso absurdo na categoria Teens, mas é um cara que treina há muito tempo. Então, cara, para toda regra tem uma exceção, né? Pode ser que o cara seja um fenômeno, o cara veio do LPO, o cara tem uma base de LPO absurda e o cara ganha condicionamento rápido e esse cara pode se classificar para o Games. Pode acontecer, mas eu acho que é cada vez mais difícil. Cada vez o esporte, você falou isso mesmo, cada vez o esporte é mais competitivo, cada vez tem menos espaço para amadorismo, cada vez tem menos espaço para o cara que começou mais tarde. Eu acho que é bem difícil.
E é exatamente a resposta que eu dou. É exatamente a mesma coisa, né? E aí teve um dia que eu só respondi assim, não. E aí a galera, quando você corta assim, sem explicar, a galera fica maluca, né? Eu falei, cara, olha só, eu tô torcendo pra um dia alguém calar a minha boca. Tô torcendo, porra. Eu quero que alguém vá calar a minha boca. Agora, até alguém calar a minha boca, eu vou continuar falando que não dá, pô. Porque eu realmente acho que a probabilidade é muito, muito, muito pequena. Muito pequena. Se você tiver um background muito bom, beleza. Mas, por exemplo, aquele moleque, você deve ter visto ele lá na Europa agora, o Vitor Hofer. O moleque tem 20 anos. O moleque já é um fenômeno, né? O moleque já tem um background de ginástica, era ginasta nível nacional na França, ainda não se classificou. Aí eu acho que alguém vai, com 25, vai começar e vai se classificar? Não, eu não consigo ver isso, né? Mas vamos lá. Como é que você, se a gente fosse construir, né? Ir construindo, pensar em ir construindo um atleta para eventualmente chegar nos CrossFit Games. Como é que você pensaria nisso? Pensando em capacidade física mesmo, em valências físicas mesmo. Pô, primeiro ele tem que ter mais força, a gente tem que construir uma base de força. Primeiro a gente tem que construir uma base de condicionamento. Como é que você pensa nisso, mais ou menos? Eu não gosto dessa separação. Eu gosto de trabalhar ao mesmo tempo, e a gente até fala bastante sobre isso no nosso curso. A gente tem exemplos, diversos exemplos. Se você consegue distribuir intensidades, por exemplo, dentro de cada semana de treino, se você consegue distribuir, planejar os treinos de maneira coerente, a gente tem exemplos constantes de pessoas, por exemplo, Gustavo Pucci, que numa semana bate o PR de clean jerk e na outra semana bate o PR de 5 km de corrida. Então ele está evoluindo ali de uma maneira equilibrada. Eu não gosto da ideia de vamos primeiro construir só a base aeróbica desse atleta, depois a gente vai trabalhar na força desse atleta, depois a gente vai trabalhar na eficiência dos movimentos ginásticos. Eu gosto de fazer um trabalho simultâneo, mas para isso ser feito tem que ter uma coerência, não é só você adicionar volume em cima de volume dentro de uma planilha de treino, isso não funciona. O esporte está cada vez mais competitivo, a gente já falou sobre isso algumas vezes hoje, o esporte está cada vez mais competitivo e você tem que ser cada vez mais detalhista na hora de você programar o seu treino para que o seu atleta continue evoluindo. Então, quando eu penso na fase de base, e quando a gente está falando de um atleta jovem, pensa que é uma fase de base enorme, que ele tem muito tempo aí para evoluir, eu penso em desenvolvimento da base aeróbica, eu penso em ganho de força e eu penso em eficiência em movimentos ginásticos. Essas seriam os três pilares principais para mim aí para a evolução de um atleta. Como é que você vai desenvolver a base aeróbica de um atleta? Você vai fazer treinos mais longos, você vai fazer treinos em baixa intensidade, você vai fazer treinos em alta intensidade com certeza, mas você vai ter uma distribuição dessas intensidades dentro de cada semana de treino. Quando a gente fala em força, movimentos de LPO são fundamentais. Um atleta com snatch baixo, com clean baixo, não vão a lugar nenhum ou vão ficar muito limitados, mas o mais importante é você, desenvolver um trabalho de, por exemplo, qual é a mãe de todos os exercícios para a gente ganhar força? Agachamento. Então o atleta tem que ser um bom agachador, tem que ser forte no agachamento. E a gente vai ver, a gente já viu a Sam Briggs ganhar um CrossFit Games sem ser a mais forte, mas acho que cada vez mais isso vai desaparecendo. Força sozinha não vai te levar a ganhar o CrossFit Games, mas um atleta fraco que eu digo, que vai ficar lá para trás nas provas de força, cada vez mais difícil para ele ficar no top 3. O Justin Medeiros é um exemplo, não é o mais forte, mas ele não é um cara fraco. Sim, tá? Sim. Ele é um cara bem forte, eu diria. E eficiência dos movimentos ginásticos é você colocar o seu atleta para ter uma base de ginástica absurda. E muitas vezes a gente pula etapas. O menino começou a fazer muscle up, por exemplo, a gente já quer colocar muscle up dentro de treinos em alta intensidade. Isso é uma coisa que eu falo bastante também para a galera que faz o nosso curso, para a galera que nos segue. Primeiro, vamos ganhar eficiência nesses movimentos. Como? Retira a intensidade. Esse menino ele pode estar fazendo muscle up, mas não precisa estar fazendo muscle up dentro de um treino de alta intensidade. Ele está ganhando eficiência, ele está melhorando nesse movimento e eventualmente você vai colocar esses movimentos como muscle up, como handstand walk, como bar muscle up, como legless, como pegboard dentro de treinos de alta intensidade. Mas a gente não pode querer pular etapas, a gente tem que ter uma paciência grande e saber que existe a hora para tudo. Não, sensacional. E Bernardo, você tem um histórico mais raiz, vou dizer assim, entre aspas, para quem está vendo, né? Eu fiz as aspas com a mão aqui,
com o CrossFit, né? Vocês abriram o box em 2000 e... Acho que a gente voltou para o Brasil em 2010, a gente abriu o box em 2011. Então, 2011. Já tinha tido contato lá nos Estados Unidos, né? Se não me falha a memória. Depois, no box, vocês sediaram o curso da CrossFit várias vezes. Há algum tempo isso já vem, assim, separando. Mas hoje, você acha que... Quão diferente você acha que está o CrossFit para a população geral, né? Para quem vai e faz a aula, saúde, qualidade de vida, e o CrossFit para performance, para competição? Eu acho que é uma divisão natural, mas que algumas pessoas demoraram a entender, como eu, por exemplo. Quando eu comecei, eu tinha a ilusão que era só colocar treinos dificílimos aqui no box, que os atletas iriam sair das aulas. E, cara, hoje em dia eu percebo que isso é bem diferente. Os treinos do box são bem desafiadores, são bem difíceis. Mas são duas... A gente está partindo do mesmo princípio, a gente está treinando os nossos alunos CrossFit e a gente está treinando os nossos atletas em CrossFit. Mas o leque de movimentos, por exemplo, para um atleta é maior, o volume de treino para um atleta é absurdamente maior. O que esse atleta aguenta é muito mais do que um aluno. Então a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa compreensão que o advogado, o médico, o engenheiro que treinam aqui, que eles vivem CrossFit apenas 1 hora do dia, o restante do dia deles não tem, eles têm outras obrigações. É bem diferente. A expectativa dele, a perspectiva dele, o que consegue fazer é bem diferente do que a gente consegue aplicar para um atleta. Então, essa separação é fundamental de ser compreendida. Eu demorei bastante para compreender isso, mas hoje em dia eu vejo que é fundamental eu ter essa separação bem clara para não machucar meu aluno, para não espantar o meu aluno, para não criar uma expectativa, uma falsa expectativa em mim, que vão brotar atletas aqui na minha turma. Hoje em dia eu tenho uma pegada bem diferente para aluno e para atleta. Não, entendi. E agora tentando entrar um pouco mais na parte do treinamento, né? Você falou que não gosta dessa separação completa. Eu ia fazer até uma observação e agora eu esqueci e agora eu lembrei. Mas não sei se você já viu um podcast do Ben Bergeron há muito tempo atrás, né, em que ele fala que se você não for forte o suficiente para brincar, falando sobre aquilo que você falou de força, né? Que você não vai ganhar pela força, somente pela força. Agora, sem ela, a probabilidade de você ganhar também é muito pequena. E aí o Ben Bergeron tem esse podcast que ele fala, se você não é forte o suficiente para brincar, essa é a primeira coisa que você tem que ficar, né? Essa é a primeira valência que você tem que desenvolver, que você tem que melhorar. E aí ele dá os números lá, hoje em dia estão defasados, né? Porque já tem bastante tempo, mas ele passa os números base, né? Então, até nisso, você acha que tem alguns números base que você veria como mínimo e até como máximo? Me veio a pergunta aqui na cabeça agora, porque quando chega num nível também, é aquilo de... Eu nunca acho uma palavra boa em português para isso, mas é aquela parada de diminishing returns, né? Tipo, o esforço que você está colocando para subir não vale a pena pelo retorno que você vai ter. Por exemplo, pegar um atleta que já tem, como o JP, que tem um clean de 420 libras, para que eu quero que ele tenha um clean de 430, isso. 440? Isso. Com certeza. Eu acho que essa percepção e essa sacação ali, cara, por exemplo, o Kaique é um atleta que agacha 2 vezes por semana, porque agachamento não é o movimento mais forte do Kaique. Eu acho que ele ainda tem o que ganhar ali. O JP agacha 1 vez por semana só, porque ele já é extremamente forte. Então, sim, isso é completamente válido. Mas vale por outro lado também. Por exemplo, o volume de ginástica que a Lari fazia é diferente do volume de ginástica que a Deia tem que fazer. Então, você tem que ter essa percepção quando você está lidando com atleta, principalmente com atleta de elite. Acho que existe uma diferenciação grande entre treinar um atleta de elite e treinar um atleta RX. Quanto mais treinado o seu atleta mais difícil é de você promover adaptações, mais difícil é de um Kaique evoluir do que um cara que é um atleta RX que está buscando uma vaga para o TCB, por exemplo. É mais difícil o Kaique evoluir, porque ele já está num nível muito
alto, ele já está num nível bem alto. Então, quanto mais evoluído, quanto mais treinado o seu atleta é, mais detalhista você tem que ser e mais sagaz, acho que essa é uma palavra boa, na hora de prescrever o treino. Por exemplo, para que o JP vai agachar, como eu falei para você, para que o JP vai agachar 2 vezes por semana se ele tem um back squat de 540 libras? Então, eu acho que é uma situação... diferentes atletas, diferentes situações. Em relação a números que você perguntou aí, eu também já usei bastante esses números, mas esses números são completos, eles já estão bem defasados, basta ver pelo snatch. A primeira vez que eu fui para o TCB, eu fui como árbitro, e o snatch maior aquele ano, se não me engano, foi 220. Hoje, com 220, na categoria teams, você é um atleta fraco, com 220 libras, que são 100 quilos. Você não é um atleta fraco, eu diria que você está do meio para baixo. Essa molecada tem snatch de 245, 240, 250 libras. Então, em relação, vamos lá, vou falar os 4 movimentos básicos aqui. Snatch, eu acho que o snatch competitivo para nível elite, cara, acho que assim, 265 libras, eu acho que seria um número, assim... básico, assim. Eu acho que não que um cara que faça o snatch com 265 libras não vai poder se destacar vai ser tão bom nas outras coisas que ele vai ficar lá para trás, mas eu acho que eu gostaria que meus atletas todos tivessem snatch, os homens acima de 265 libras, e as mulheres, cara, a gente viu agora no Copa Sul, se você fez 180 libras, você ficou para trás, assim, não foi um número muito, muito absurdo, não. Na Europa tiveram, sei lá, 6 meninas que fizeram 185, tiveram 2 meninas que fizeram 210 libras. Eu acho que para mulher um snatch de 185, 190 libras. Clean and jerk para homem, diria que 335, 345 seria um número básico, assim. Para mulher, 230, 235 libras. Deadlift, eu acho que para homem deadlift tem que ser acima de 500 libras. Cara, o Werner já fez deadlift com 600 libras no CrossFit Games, né? Para mulher, qual seria um número bom para mulher? Tipo, próximo a 370, 380 libras, talvez um pouco mais. Agachamento, vamos falar de front squat. Front squat, eu diria que próximo a 400 libras para homem, e para mulher próximo a 285, 290 libras. Posso estar exagerando aqui, mas eu diria que esses são os números que vêm à minha cabeça nesse momento. Não, eu acho que não. Eu acho que não tá exagerando, não. Se eu não me engano, nesse vídeo do Ben Berger, ele colocou o snatch base, né, o mínimo, como 265, porque era a carga daquela escada de snatch da regional, né? Era a carga final daquela escada de snatch da regional. Ele falou, se você não conseguir nem terminar... acho que o Josh Briggs foi um dos atletas que não terminou, né? E quando eu digo 265, Axel, não é 265 assim, é o seu PR, você vai bater uma vez por ano, você faz 265. 265 é uma carga que você vai fazer, por exemplo, agora no Copa Sul. Você vai correr e vai chegar a 265. E vai fazer, assim, não é algo que vai acontecer uma vez em cada ano, não. Sim. E sobre o desenvolvimento, né? Era essa a pergunta original, acabou surgindo a outra, mas e sobre o desenvolvimento, principalmente, por exemplo, para atletas como o Kaique? Nos estudos hoje em dia, né, é complicado você usar a base de estudo científico para CrossFit, porque não tem estudo científico de CrossFit, né? Falando de treinamento, de evolução, não tem. Então a gente usa a base das outras modalidades e vai tentando juntar treinamento concorrente e tudo isso. Mas hoje, como você vê a melhor maneira, a maneira mais eficiente de desenvolver força e condicionamento ao mesmo tempo? Separando sessão, colocando o que na frente do que? Como é que seria esse formato? Separação de sessão é fundamental. Então, aquela velha combinação que a gente está acostumado a ver nos boxes, por exemplo, de aquecimento, força e WOD, para um atleta de elite, para mim, é totalmente ineficiente. Para um atleta, até para as turmas, eu faço a separação. Ainda mais as minhas turmas, que tem alunos que estão comigo há 12 anos. Então, não são pessoas destreinadas, são pessoas que fazem CrossFit, que fazem um trabalho de força há 12 anos, e são pessoas mais velhas. Então, pessoas de 45, 47 anos. Então, vale para os dois. Eu acho que a fisiologia, nesse caso, vale para os dois. É claro que se você pegar uma pessoa destreinada, uma pessoa sedentária, e colocar ela para fazer todos os dias um WOD horroroso, que vai terminar no chão, força, e depois um WOD horroroso, ela vai ganhar força. Sim. Nos 2, 3, 4, 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, mas uma hora ela para de ganhar, porque essa combinação, na nossa percepção, não é a mais eficiente. Eu
não trabalho assim. Então, sim, por exemplo, ontem foi um dia que os atletas fizeram pela manhã um treino em zona 2, baixa intensidade, e à tarde um trabalho de força. Clean, agachamento, vários acessórios, e não teve treino em alta intensidade. Hoje, eles fazem um treino em alta intensidade pela manhã e à tarde um treino de ginástico. Então, essa separação de... eu gosto de fazer força no segundo período. Isso tem a ver com a ativação de mTOR, quanto tempo o mTOR fica ativo. Eu gosto de fazer força no segundo período, mas eu não gosto de fazer força no segundo período se eu tiver feito algo muito intenso pela manhã. Então, eu gosto da combinação de treino em baixa intensidade pela manhã e à tarde um trabalho de força. Durante a periodização, isso pode mudar. Por exemplo, eu não quero meu atleta fazendo força só à tarde e chega na competição e a prova de força é 8 horas da manhã, é uma prova de força. E ele nunca fez força pela manhã, tem 1 ano que ele não faz força pela manhã, ele nem sabe o que ele vai comer antes, ele não sabe como ele vai se comportar pela manhã. Então, eu gosto de, às vezes, variar e colocar esse trabalho de força pela manhã também. E tem outros fatores, a força de pegada, você está mais forte à tarde. Temperatura corporal, à tarde, os níveis hormonais, testosterona, cortisol, está mais propício para você ganhar força à tarde. Então é isso que a gente busca em estudos, em pesquisas, e a gente aplica e a gente obtém resultados. Os atletas da BSB Strong, se você observar, os atletas da BSB Strong, eles não são fracos, pelo contrário, né? Eu acho que a gente viu aí com o Gui, com o Gustavo Pucci, com o Kaique agora, ficou em segundo na prova de snatch. Sim. Então, é algo que a gente, essa preocupação é algo que a gente tem, sim, porque a gente sabe que para essa galera ganhar força, continuar ganhando força, ou para eles serem competitivos, a gente tem que ser exatamente chato com isso, detalhista com isso e fazer uma distribuição correta nos treinos. Em relação ao volume de treino em alta intensidade, eu acho que isso é fundamental para você ganhar força. Se você faz treino em alta intensidade todos os dias, cara, se você é um atleta de elite, faz treino em alta intensidade todos os dias, eu acho que você vai ter uma dificuldade grande de ganhar força. Se você está todo dia terminando seus treinos no chão, morto, fazendo WODs, né, treinos em alta intensidade todos os dias, você vai ter uma dificuldade de ganhar força, então essa distribuição é fundamental. Ter dias específicos para força, ter dias específicos para fazer treinos para terminar no chão, ter dias específicos para você fazer um treino, um trabalho de zona 2, um trabalho de baixa intensidade, ter dias de descanso, fundamental para você. É no descanso que você promove, você otimiza as adaptações que você tentou promover com seus estímulos, com os estímulos que você deu durante os dias anteriores. Então, essa é tudo um quebra-cabeça, assim, né, que você vai encaixando. Sim, não, mas, pô, obrigado. Acho que vai dar uma luz para muita gente. E só uma pergunta. Você faz heavy day, tipo, tradicional da CrossFit no seu box? Ou você tem um formato de dia que você bota força um pouco diferente? A gente faz. Hoje, por exemplo, no box foi um dia só de agachamento. Então, a gente fez uma bateria de acessórios para ativação, e depois foi agachamento, e a gente fez 5 séries de 5 front squats, chegando à percepção de esforço na última série, era para estar bem difícil. Então, eu digo para meus alunos, eu prefiro que você faça 4 repetições ou 3 repetições e falhe na quarta, ou faça 4 e falhe na quinta, do que você faça 5, a última, né, do quinto set, pensando que você faria mais 2, 3 repetições. Então, sim, a gente faz dias de... Quando a gente agacha aqui, a gente realmente bota peso. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm, né? As pessoas de outros boxes. Mas meus alunos, eles não gostam de fazer força porque eles acham que é muito fácil. Cara, um treino de força bem feito, com acessórios e chegando a porcentagens altas, é muito difícil. Eu mesmo, não sou muito fã de fazer força. Você fala para mim, vamos fazer um odd, vamos fazer um treino de força, eu prefiro fazer um odd. É mais fácil para mim do que fazer um treino de força. Então, se olhar o treino dos atletas ontem, por exemplo, cara, eles passaram aqui em 1h30 fazendo força. E hoje a turma, os caras terminaram, minha turma já entende, já tá comigo, meus alunos já estão comigo há muito tempo, eles terminaram o último set, cara. Porra, se eu perguntasse para ele depois, você quer fazer um treino em alta intensidade agora? Porra, de jeito nenhum, eles não conseguem, porque eles fizeram força realmente. Quando você faz força de verdade, você fica até mole, né? É uma sensação completamente diferente, mas você fica mole, você não quer fazer mais nada. Eu lembro na época que eu tava dando uma focada no LPO, né? O Vini tava indo lá no box direto, e aí eu tava treinando com ele. Eu até tive que mudar o horário, porque eu tava treinando tipo de 2 às 4, sendo que eu dava aula às 5.
eu ia dar aula com sono, tava assim, mole, sabe? Eu falei assim, não dá, meu, não tô conseguindo trabalhar, cara. E tive que mudar mesmo, porque o corpo suga mesmo, né? Só que quando você faz força de verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas que reclamam disso, né? Primeiro, elas não conseguem construir cultura, elas não conseguem receber aquele buy-in do aluno mesmo, né? Elas não criam uma comunidade ao entorno delas em que você, quando você propõe alguma coisa explicando e mostrando, é bem aceito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, elas não conseguem fazer os alunos fazerem força de verdade, entenderem o que é fazer força de verdade. E aí acaba... Desculpa, Axel. Não, pode falar. Pode falar. Cara, pensa no que é mais fácil. O que é mais fácil para mim como programador? Fazer um treino para te deixar no chão? Isso é fácil, cara. Exatamente. Você vai fazer thruster, burpee e corrida. Vai fazer thruster, burpee, pull-up. Vai fazer thruster, double under, sei lá, bola na parede. Cara, isso é muito simples de fazer. Fazer um treino para te deixar no chão é muito simples. Agora, você fazer um treino de força com acessórios antes ou depois, com uma ativação bem feita, com acessórios antes ou depois, um trabalho, por exemplo, de agachamento, um trabalho de deadlift e depois, de repente, complementar com acessórios, se você não fez os acessórios antes, é muito mais complicado, é muito mais difícil do que você fazer um treino. Fazer treino para deixar a pessoa no chão, vamos ser sinceros, não é uma tarefa tão difícil. Isso cara, a gente pega os piores movimentos aí, thruster, burpee, bola na parede, pulo na caixa, sei lá, e joga para o aluno fazer, ele vai terminar no chão, ele vai ter aquela percepção, nossa, foi um treino maravilhoso. Mas não requer tanto cuidado quanto você planejar um treino de força bem feito realmente. Então é mais difícil você planejar um treino de força. Talvez por isso seja algo mais difícil de se implementar. A gente tem que ter esse cuidado, tem que parar e pensar realmente no que a gente está fazendo quando a gente está fazendo um treino de força. Não, concordo plenamente. Eu tenho até uma postagem que eu falo assim, qualquer treinador pode te deixar cansado, mas nem todo treinador vai te fazer chegar onde você quer, né? Então exatamente, ótimo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Vamos lá. Voltando agora um pouquinho no Gu, e eu quero pick your brain, né? Entender como é que você está vendo a programação do Bosman, de uma maneira geral. Porque esse é o primeiro ano que a gente está tendo ele programando em tudo, né? Todas as fases, todas as categorias, tudo. Então, com o Gu e a Deia, você estava ali no Age Group, né, que agora não é mais Age Group Qualifier, mas é semifinal, né? Então, você acompanhou eles nas quartas de final dos Age Groups e nas semifinais dos Age Groups. O que você vem achando, assim, do que o Bosman vem propondo nesses cenários específicos do Age Group, por exemplo? Cara, eu tenho gostado bastante. Eu sei que alguns WODs dele foram bastante criticados. O WOD do Shadowrun foi criticado pelo Fran, falou que foi o pior WOD que ele fez na vida dele, sim, né? Sim. Mas, cara, eu gosto bastante. Eu acho que ele busca, e pode ser uma impressão minha, tá? Mas eu acho que ele busca um equilíbrio na prescrição. O que eu quero dizer com isso? O especialista, a gente conversou sobre isso no Games do ano passado, né, no podcast que a gente fez. Eu acho que o especialista, os dias do especialista, do cara que é puramente um ginasta, mas tem deficiência na força e no condicionamento metabólico, ou um cara que é só forte, os dias desses caras estão, pela programação do Bosman, estão contados. Por quê? Porque mesmo quando o Bosman coloca um volume alto de ginástica, ele coloca um outro elemento para tentar equilibrar a programação. Então, quando você vê, por exemplo, vamos falar das semifinais, uma prova das quartas de finais, que agora não estou lembrando bem das provas semifinais, vamos falar das quartas de finais, quando você vê uma prova que tem Shadowrun, ou seja, Shadowrun, o cara que tem um cara que corre bem, um cara que tem, vamos falar uma linguagem mais simples aqui, o cara que tem guide, ele vai se dar bem, mas aí Sim. Tem um supino com 185 libras para homem, para master, e 125 libras para mulher, se não me engano. Então não adianta você só correr bem, você tem que ter um pouco de força também, porque senão você vai sofrer ali no supino. Então esse equilíbrio do atleta, realmente o atleta mais completo se destacar, eu acho que é uma coisa que eu venho percebendo na programação do Bosman. A gente conversou sobre isso no podcast do Games ano passado. Eu acho que todas as provas tiveram essa distribuição. A prova do Capital lá, que a Hayley Adams saiu correu na frente, todo mundo chegou no final, morreu, não conseguia carregar o Strongman. Então, um atleta que tem muito gás, mas que não é um atleta forte e acabou não ganhando aquela prova. Na verdade, ela acabou não ficando bem. Muita gente passou a Hayley Adams. Então, acho que essa prova da Hayley Adams talvez seja um reflexo melhor ainda do que eu vejo na programação
do Bozeman. Aí você bota aquela prova que tem Assault não, EcoBike e HSPU no déficit. Porra, durante anos e anos, quem ganhava as provas de HSPU eram os atletas mais baixos, os atletas menores, os atletas grandes não tinham muita chance nisso. E aquele ano você viu que foi mais equilibrado, porque eram dois elementos, um que favorecia o cara mais ginasta e outro que favorecia os atletas maiores. Agora, na prova na prova 6, porra, a Laura Horvath ficou em segundo na prova de HSPU, em primeiro. Quando que a Laura Horvath ia ganhar uma prova que tinha HSPU? Né? Então, tinha outros elementos. Ela é excelente de corda, ela é excelente, o remo é algo muito fácil para ela é muito forte para fazer overhead squat. Então, você vê um equilíbrio um pouco maior. Essa é a minha visão para as prescrições do Adrian Bozeman. Não, show. E sobre o Gu e a 10 especificamente, né? Porque foi até um... Eu não sei exatamente... Eles estavam soltando os leaderboards nas semifinais dos age groups? Ou foi só liberado no final? Não, deu maior problema, lembra? Porque eles anunciaram que alguns workouts valeriam 50 pontos e outros valeriam 100. Nossa Senhora. E aí eles soltaram com todos os workouts valendo 100 pontos. Então o cara podia estar na zona de classificação, mas quando a gente fazia a conta mesmo, o workout que ele foi bem não valia, que ele foi muito bem não valia 100 pontos, valia só 50 e ele saía da zona de classificação. Então a gente ficou nessa adrenalina aí. A Deia estava muito bem, a Deia ganhou as semifinais e o Gustavo estava lá brigando para entrar, né? Então com o Gustavo a gente ficou fazendo cálculo aqui, foram 2 dias bem intensos, assim, fazendo cálculo, fazendo conta até a CrossFit soltar realmente o leaderboard oficial, né? Oficial. Cara, em relação a eles, eu acho que eles... Cara, a Deia, a gente sabia que a Deia estava muito bem. A gente veio acompanhando o que ela veio fazendo no Open, nas quartas, competindo também, não só na categoria máxima, mas competindo contra os meninos mais novos. Então a gente tinha bastante confiança na Deia. A Deia não repetiu nenhum odd. Em nenhum momento ela repetiu um odd. Nem quartas, nem semi. O resultado dela ali é um resultado real. Ela não precisou repetir nenhum odd, a gente não achou que ela precisasse repetir nenhum odd. Inclusive, o último odd ela terminou muito inteira e eu falei, cara, eu acho que deveria repetir, porque você terminou muito inteira. Ela falou, não vou repetir, não preciso. E ela acabou ganhando esse odd, acho, por 40 segundos. Se ela tivesse repetido, ela teria me matado, né? Se eu tivesse falado para ela repetir. O Gustavinho já foi um pouco diferente. O Gustavinho, ele estava brigando para entrar. Então, foram momentos tensos, mas o Gustavo, ele tem uma característica muito boa. Ele compete muito bem. Então, quando tá valendo mesmo, ele consegue talvez fazer coisas que ele não consiga fazer no treino, que ele não estava fazendo no treino. Então é um cara que, se você olha o treino dele, talvez ele não esteja tão bem, não pareça estar tão bem, mas quando começa a competição, ele consegue competir, é muito bom competidor. E pensando agora, né, no cenário dos dois lá nos games, o Gustavo, agora ele tá na 16-17, né? Ano passado ele não classificou, e realmente para quem tá em casa, né, e não entende muito bem, é muito difícil alguém de 16 anos classificar na 16-17, porque esse ano dá uma diferença bizarra, né? Desenvolvimento físico mesmo, né? Desenvolvimento da pessoa. E ele tá agora com 17, esse é o último ano dele, né, nos teens. Só que tá brabo ali o negócio nos teens, né? Tipo, tem vários teens no nível muito alto, muito forte, tanto que ele brigou para se classificar, né? Tava ali na beira. Então, como é que vocês estão pensando nos games? E aí, acho que a galera também vai gostar de saber, como é que vocês estão pensando no longo prazo em relação ao Gustavo? Bom, pro games, a gente pensa eu penso da seguinte maneira, eu falei para ele isso, Gustavo, a gente não vai pro games para pegar uniforme, né? Para ganhar camisa, ganhar tênis da Nobu e o que vai acontecer eu não sei. Nunca gostei de falar meu atleta é favorito, pelo contrário, deixo favoritismo para os outros. A gente trabalha duro para o atleta chegar lá e subir no pódio, e ganhar e fazer o melhor que ele pode. Essa é a expectativa, é isso que eu quero, é para isso que a gente trabalha. O que vai acontecer lá realmente é uma divisão bem difícil, mas eu sei que ele tem capacidade para brigar lá na frente, tá? Ainda mais numa competição presencial. Acabei de falar para você que ele é um bom competidor. Ele é um excelente competidor, presencialmente ele é melhor ainda. Ele gosta daquilo, entendeu? Isso alimenta ele. Ele não se amedronta com o holofote ali, com as câmeras filmando ele gosta disso. Então, a gente vai para brigar, para ficar lá na frente.
a transição de um atleta adolescente para um atleta adulto é complicada, principalmente nos homens. O homem demora, os homens, você acabou de falar do Victor Hoffer, que é um puto atleta que tem 20 anos e não se classificou para Games ainda. O Gui, como saiu da categoria Teens, passou um ano que ele não se classificou. Em 2018 ele não se classificou nem para os regionais, ele não conseguiu entrar nem nos regionais aquele ano. O Bernardo Jardim, que é um atleta de 19 anos também, que foi campeão do Wodapalooza, um puta atleta, ele também não conseguiu se classificar para regionais esse ano. Eu acho que esse momento é o momento da gente conversar bastante com o atleta e o atleta entender que ele sai sendo também entre os 10, 5 melhores do mundo na categoria Team, e quando ele vira adulto, ele tá lá para trás, ele tem que entender isso, e ele tem que acreditar e entender que as coisas não acontecem da noite pro dia. Um atleta homem de 18 anos se classificar para o CrossFit Games é bem difícil. Eu acho que 19 anos, inclusive, são poucos. Eu sei que o Gui se classificou com 19, eu acho que o Samuel Quantes se classificou com 19 anos também. Talvez ele ganhe, ele acabou ganhando uma prova lá, mas não são pouquíssimos. Mas é muito difícil. Com as meninas você vê um processo um pouco diferente. Você vê a Mel O'Brien, você vê a Emma Carey, você vê a Emma Lawson, são meninas mais novas, até pelo processo de maturação de mulher. A mulher já está mais próximo da maturação, amadurece mais rápido do que o homem. Então, a conversa que a gente tem com o Gustavo é essa, ele entender o que ele realmente quer depois que ele deixar de ser um atleta Team. Se ele quiser realmente continuar competindo, ele tem que ter paciência, ele tem que saber, você me fez essa pergunta no começo, que ele está muito à frente de um cara que começar a treinar com 22 anos, com 21 anos. Sim. Com 18 anos ele tem números que o cara que começar a treinar com 21 anos não vai demorar para chegar. Então ele tem que ter essa paciência e entender que é um processo... não é um processo rápido, não é da noite para o dia que você sai do Elite e entra na categoria, sai do Teams e entra na categoria Elite. Acho que principalmente no masculino isso daí tem que ser bem conversado e o atleta tem que estar bem... entender bem a situação em que ele se encontra, né? Para ele não acabar tendo com aquela expectativa e se frustrar demais. Exatamente. Mas, Bernardo, até saindo um pouco da linha aqui, antes da gente entrar na Deia, já entrando na Deia, porque ela vai ser o exemplo que eu vou usar até. Cara, a gente está vendo cada vez mais atletas mais novas se destacando. A Olivia agora se classificou, não sei se chegou a ver, mas a Olivia se classificou com 17 anos. E atletas mais velhas também conseguindo manter um nível na Elite muito bom. Por exemplo, a Deia quase se classificando na Elite aqui. Por exemplo, a Kristin Holt, né, que ficou em segundo lugar com 35 anos. A Samantha Briggs se classificou até 38 anos. Então... E a gente não vê homens nessa mesma situação. A gente não vê um homem com 41 anos se destacando na Elite. Esse ano teve o Jason Smith lá da África do Sul que acabou entrando, né? Mas foi um ponto fora da curva completamente. Ele nem era favorito nem nada. Na hora do vamos ver, ele mandou muito bem, destruiu a competição, mas... Porra, ano passado, por exemplo, o mais velho que a gente teve nos games foi o Will Morad com 33 anos, né? Na categoria masculina. Então, no seu ver, o que acaba gerando essa diferença aí entre os gêneros? Cara, essa é uma excelente pergunta. Cara, eu me faço essa pergunta direto, cara. Eu fico assim, meu irmão, cara, que doideira. Alguém tem que estudar isso, não é possível um negócio desse. A Annie acabou de se classificar com 33 anos, né? 11 anos depois, pô, de ela ganhar o primeiro Games. E é capaz dela ganhar de novo esse ano ainda. E você fala assim, cara... Como? Sabe? Fica até sem palavras, assim. Como que isso é possível? Realmente, do mesmo jeito que eu falei do processo de maturação das meninas mais novas estarem mais maduras mais cedo, né? Por que as mulheres como a Deia, como a Samantha Briggs conseguem destacar estando mais velhas? Cara, é algo realmente que eu não saberia, eu não teria explicação fisiológica para isso, mas eu vou dizer uma coisa da Deia, tá? Vou usar a atleta que está comigo aqui. Cara, a Deia tem a mente muito, muito forte. E o que aconteceu ano passado no Copa Sur serviu para a mesma virada de chave que eu falei que o Kaique teve. Eu acho que a chave da Deia virou ano passado, quando ela liderou o Copa Sur nos 2 primeiros dias e no último dia ela acabou perdendo. Foi muito mal numa prova e na segunda prova ela não estava recuperada a tempo. Foi muito mal também, acabou perdendo a classificação. Mas eu acho que por ela estar competindo com as meninas mais novas de igual para igual, esse ano também, de igual para igual com as meninas, eu acho que o ano passado eu acho que virou a chave, falou, cara, eu sou mais velha assim, eu tenho idade para ser mãe de alguma dessas meninas, mas eu consigo fazer muita coisa. Então eu acho que com a Deia
A cabeça. A cabeça dela é muito forte, ela é muito... Ela acredita nela. Eu acho que não adianta eu acreditar no atleta se ele não acredita em si. A Déia acredita muito nela e, cara, quando ela chega lá e ela ganha 2 provas e ela bate de frente com as meninas e ela cara, eu consigo sim competir. Agora, uma explicação fisiológica eu não saberia responder. Por que a Déia com 41 anos está batendo de frente com as meninas, além da cabeça? Cara, porque ela é muito boa. Eu acho... A gente estava conversando isso com a minha esposa, com a Diva. Cara, você imagina, a Déia começou a fazer crossfit com 32 anos. Eu fiquei imaginando, você imagina se a Déia tivesse começado a fazer crossfit com 20 anos. Cara, ia ser difícil de bater na Déia com 26, 27 anos, porque ela é muito, muito sinistra. Ela, cara, hoje ela fez um treino aqui e eu fiquei impressionado com os números que ela colocava, assim, a regularidade, um treino intervalado que a gente fez. Eu falei, cara, olha isso, como você foi regular, eu notei todas as parciais dela. Então eu acho que ela é realmente um fenômeno. É bizarro. E aí eu começo a traçar umas coisas na minha cabeça, né? Eu pensei, Déia, Samantha Briggs e Christine Holt, né? Déia e Samantha Briggs têm características relativamente parecidas, né? A Déia é muito mais forte do que a Samantha, mas pensando em um atleta mais longilínea, né? Pensando em um atleta que tem a parte cardiovascular muito boa. Aí, Christine Holt, ela é menorzinha, mas ela também tem essas características, falando de valências, né? Ela era uma atleta que o condicionamento que era o destaque. E aí eu começo a pensar, mas enfim, né? A gente só vai chegar numa resposta eventualmente se alguém fizer realmente um estudo sobre isso. E sobre a Déia agora esse ano, pô, ela destruiu a semifinal online, né? Ela colocou quase 100 pontos na segunda colocada, sendo que foram 4 provas. Ela destruiu. Como é que tá a cabeça agora que ela vai realmente no Master, né? A gente não tinha essa certeza, mas como é que tá a cabeça para esse que vai ser o primeiro Games dela também, né? Primeiro Games. Cara, se você fizer a conta lá, se você jogar no leaderboard, a Déia teria se classificado na categoria 35, 39 anos. Com as mesmas provas, ela teria ficado um pouquinho atrás da China Chu. Eita. Então, com 40 anos, né? Então ela teria uma coisa que a gente não conseguiu. Durante 5 anos a gente vem batendo na trave, ela teria se classificado na categoria 35, 39. Cara, a Déia tá muito bem, ela tá muito bem mentalmente e ela tá muito bem fisicamente. Hoje, por exemplo, no treino que eu te falei, ela ficou gripada semana passada, terminou a competição, ela ficou gripada. Então, o primeiro treino que ela fez realmente foi ontem. E hoje eu falei pra ela, durante o treino, aquilo que eu te falei de fazer adaptações pontuais ali. Eu falei, cara, Déia, eram 8 rounds, né? Quando ela chegou no 7º round, eu falei, você pode fazer só 7 rounds. Ele falou, não, eu quero fazer o último round. E o último round foi igual aos outros. Então, cara, ela tá muito determinada, ela tá muito focada. Mais uma vez, né? A gente não gosta eu não gosto de dar garantias, de falar, ela vai chegar lá e vai arrebentar, mas ela tá muito bem, mental e fisicamente, mentalmente e fisicamente, para competir bem, para fazer um CrossFit Games muito bom. Não vou entrar nisso. Deixa na live de preview, eu falo o que eu acho, né? O que eu acho da performance que ela pode ter eventualmente nos games esse ano. Vamos lá. Agora sobre a programação das semifinais. Eu vou te falar o viés que eu tive, que analisando até a classificação. Eu acho que no final das contas, a média que eu tô anotando, né? Pegando os dados de altura e peso. Só que peso assim, qual foi a última vez que o atleta atualizou o peso dele de verdade lá no site dos games, né? Então o peso é meio fora, mas eu tô colocando a média de altura e talvez fique um pouco acima do que a gente tinha anteriormente. E no meu ver, né, pensando nas provas, a programação teve um viés favorecendo pela primeira vez um pouco atletas mais altos e mais fortes, né, mais pesados assim até. O que você acha disso? Concorda, discorda? Eu até recebi eu não fiz essa análise, tá? Então eu acho que você tem mais, nesse caso aí, você está falando com mais autoridade do que eu. Quando me fizeram essa pergunta, eu pensei em alguns exemplos que iam contra essa teoria. Porra, a Emma Carey não é uma menina grande e ela ganhou a região dela. A Vitória Campos não é grande e ganhou aqui o Copa Sul. A Anne não é atleta baixinha, mas é uma atleta pesada. A Anne acho que é mais leve, assim, ela tá do lado mais leve e foi super bem lá. Aí você vê Laura Horvath mais pesada, a Migala não é uma atleta leve.
Então eu acho que sim, se você, como você mesmo disse, se você botar os números lá, você pode até ver uma tendência para os atletas mais pesados, para os atletas maiores. Mas eu acho que no final das contas, é o que eu te falei, eu acho que o atleta mais equilibrado, você só ser um atleta grande não é uma... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas se você fez essa análise, cara, eu acredito totalmente. Eu acho depois eu te mando os números. Faltava terminar a Europa agora, né? Depois eu te mando os números, mas tipo, eu tenho uma tendência. E a tendência é mais no lado masculino até. Não é tanto no lado feminino, é mais no lado masculino. Né? Mas daí tem que ter um estudo mais aprofundado até, e olhar os números com mais calma, né? E sobre a programação de uma maneira geral, o que você achou? Você gostou? Porque tiveram algumas críticas, né? No cenário mundial, falando, algumas pessoas tiveram algumas críticas, por exemplo, que teve muito ergômetro, as provas do snatch, né? Snatch corrida, você premiar demais snatch corrida, tudo bem, a capacidade física ali, a valência física testada era diferente, né? Mas são 2 provas de snatch corrida, e uma última coisa, um volume pequeno de movimentos ginásticos. Porra, teve uma prova que era muscle up com... Então. Teve handstand walk, uma prova que tinha handstand walk pirouette, que eu vi um cara lá na Europa que estava se classificando e deixou de ir porque não conseguia fazer o pirouette. Teve strict HSPU. Cara, não sei se eu concordo. Quer ver um exemplo maior? A última prova, que a gente achou que os grandões ganhariam com sobra. E o pé na barra teve uma influência naquela prova. O Gui ficou em terceiro naquela prova, por exemplo, porque ele é muito bom de pé na barra. Cara, e o Gui não é um dos maiores atletas. Tá? Então, cara, eu gostei muito da programação. Posso estar falando isso porque os meus atletas tiveram bons resultados, né? Mas, cara, eu acho que não. Eu vou discordar um pouco disso. Quando você pensa... A minha maior crítica para os regionais no passado foi sempre o seguinte: você colocar um atleta no Games que não está pronto para o Games. Serem duas programações muito diferentes. Então o cara entra no CrossFit Games, mas não está pronto para fazer as coisas porque o regionais é muito simples, muito básico. Aí você fala, teve muito ergômetro. Porra, no Games vai ter corrida para caramba. No Games você vai usar todos os ergômetros. Eu adoraria que tivesse natação nos regionais, para realmente afunilar ainda mais. E o cara que chegar realmente no Games ser um cara para conseguir fazer tudo no Games. Então, cara, eu gostei bastante da programação. Eu acho que o Bozeman é um cara que tem essa preocupação. O que eu não gostei é o seguinte, é você querer padronizar, que eu acho que é o ideal, você padronizar para você ter comparações realmente justas, comparar a América do Sul com a África, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Oceania, mas a competição realmente não ser padronizada. Por exemplo, Ecobike aqui, Assault Bike aqui, Ecobike em outro lugar. Na África do Sul você fazia os 20 overhead squats sem quebrar. Aqui você fazia 10. As esteiras, você viu a polêmica que deu na Europa das esteiras? As esteiras não estavam calibradas, tinha uma esteira que não estava calibrada, e eu sei que isso acontece porque a nossa esteira aqui não está calibrada igual a esteira do Copa Sur. Então, para padronizar realmente, eu acho que a CrossFit tem que prestar um pouco mais de atenção e ter mais cuidado. Por exemplo, me pareceu que na Austrália o sled estava muito mais fácil do que no resto do mundo. Então, na Europa também. Na Europa também. Na Europa acho que estava mais fácil ainda. Quando você vê lá, a menina que fez o tempo da DEA, ela ficou em 50º, sei lá quanto, fez em 29 minutos, porque basicamente todo mundo fechou aquela prova. Então, para padronizar realmente, para usar isso como critério de alocação de vagas no futuro, tem que ser uma competição realmente igual para todos. Isso tem que ser pensado, e eu acho que não foi... não foi assim, mas a CrossFit eu acho que ela vê, isso eu acho que é o legal da CrossFit, ela vê esses problemas e ela trabalha para solucionar. Eu farei hoje com os meus atletas aqui, eu acho que a gente nunca mais vai ver uma Assault Runner em uma competição, a não ser que a Assault Runner desenvolva uma maneira de realmente provar que as esteiras são todas iguais, como são os remos. Os remos, a única coisa que você tem que fazer é acertar o damper lá de acordo com o seu drag factor, mas o remo, a leitura é igual para todos, não tem essa discrepância como teve lá na Europa.
Eu acho que, realmente, eu já achava que a gente nunca mais ia ver a Salt Runner, porque a Hug lançou uma Runner, né? Exatamente. Então eu já achava que a gente nunca mais ia ver, mas... E a única parceria da CrossFit, o único equipamento que a CrossFit ainda usa da Salt é a Runner, né? Porque a Salt Bike não é usada mais, pelo menos não foi usada nas últimas, sei lá, quantas temporadas, né? 3 temporadas já. Uhum. Então eu achei que a gente nunca mais ia ver mesmo. E aí acabou que a gente viu bastante até nessa semifinal, né? E com essa polêmica que tá gerando lá fora, realmente eu acho que a gente não vai ver mais. E eu acho que no começo, eu não lembro exatamente se a CrossFit falou que não poderia comparar. Eu acho que não. Eu acho que foi o Brian e eu concordei com isso, né? Eu falei, cara, e eu venho batendo nessa tecla até hoje. Volta e meia no Instagram, alguém manda... lá, se tivesse na semifinal tal, seria assim. Eu falei, cara, não seria. Não seria, porque é um cenário completamente diferente. E se nesse jeito aqui não existe, né? O piso é diferente, aí a disposição da arena é diferente, os horários são diferentes, a bateria que você tá é diferente. Então, tem inúmeros fatores que influenciam. E eu achei errado a CrossFit, principalmente no final, nesse último final, ficar falando sobre recorde mundial, sabe? Porque eles ficaram enfatizando isso, né? Laura, você quase bateu o recorde mundial. E eu amei a resposta dela. Não tô cagando pro recorde mundial. Tô competindo com elas aqui, não tô nem aí. Eu fiz a minha parte, ganhei a prova e acabou. Eu realmente acho que se é para padronizar, tem que padronizar direito, né? E aí também não dá para padronizar um sled que cada piso gera um atrito diferente. Né? Por mais que o equipamento fosse o mesmo até, né? Eles enviaram para cá o equipamento lá da Rogue. O piso é diferente, então o atrito é diferente, muda completamente o estímulo da parada. E outra coisa, Axel, eu acho que isso é importante ser falado também. Quando você assiste a primeira semifinal, quando a gente assiste as primeiras semifinais, a gente tem ideias para melhorar a nossa performance naquele odd. Sim. Então, a última semifinal, são os mesmos odds, mas a última semifinal você já viu tudo que foi feito e deu certo, tudo que foi feito e deu errado, as quebras que foram feitas. Cara, esse cara quebrou assim e ganhou essa prova. Esse cara foi fazer unbroken e se ferrou. Então, a gente já tem ideias. Cara, de uma bateria para outra, a gente já consegue ver isso. Se eu tô lá no Games e assisto uma bateria, o cara fazendo unbroken e se ferrando, eu já falo pro meu atleta, não faz unbroken. Esse cara é bonzão nesse movimento e fez unbroken e se ferrou. Agora, você imagina você com uma semana de tempo para fazer esses ajustes. Então, sim, eu acho que não é uma comparação tão padrão, não pode ser uma comparação assim tão levada ao pé da letra, porque da primeira semana para a última semana você teve mais tempo para treinar, praticar aquele movimento e fazer uma estratégia mais assertiva do que, cara, simplesmente chegar a primeira vez e ver o que vai acontecer. Exato. E também tem aquela questão até do que é possível, né? Você já sabe o que é possível. Você já sabe que é possível fazer em menos de 10, né? Por exemplo, o Noah na prova do overhead squat, né? No teste 6. Aí depois o Guia que bateu o tempo dele. Aí depois o Justin bateu o tempo dele. Então, você já sabe que é possível. É igual aquela parada da 4-minute mile, né? A milha abaixo de 4 minutos. Depois que um bateu, uma cacetada começou a bater. 50 anos antes, ninguém tinha batido. Então, isso também é um ponto importante. Mas, finalizando já, Bernardo, né? Que agora você está em Games Training, daqui a pouco começa a segunda sessão. E é justamente sobre isso a última pergunta, né? A última direção que a gente vai tomar aqui no podcast. Quais pontos você vai bater, principalmente para preparar o Kaique da melhor maneira? E a ideia da melhor maneira é que, só para a galera entender, né? Pra também não achar que eu estou separando, é que o Games do Kaique é diferente do Games da Deia. Né? O Games para Elite ele é diferente do Games para os Master. Para os Master é demandante? Óbvio que é, mas para Elite é azedo o negócio, né? A gente não sabe se vão ser 15, 16, 17 provas. Não dá para saber o que vem. Então, mas de uma maneira geral, quais são os principais pontos que você vai bater para prepará-los para os games agora? Essa pergunta é uma pergunta bem legal, porque a gente conversou sobre isso hoje. Hoje teve um odd que teve strict bar muscle up, teve double under crossover, teve sandbag, teve corrida, e eles fizeram todos os movimentos muito bem. Por quê? Porque a gente não começa a treinar para o Games quando a gente se classifica para o Games. A gente começa a treinar para o Games na fase de base, lá no começo do ano. Isso não não sou um cara arrogante que vou falar, os meus atletas vão se classificar para o Games. Pelo contrário, eu sei quão difícil é se classificar para o Games aqui na América do Sul ou em qualquer lugar do mundo. Mas eu não quero que meu atleta chegue a 2 meses da competição
e não tenha feito nada de diferente dessas coisas que podem cair no game. Então a gente nadou durante o ano inteiro, a gente fez double under crossover, a gente fez coisas que não caíram na semifinal, mas que estão sendo proveitosas para a gente agora. A gente treinou de uma maneira muito ampla, muito abrangente, pensando lá na frente. Isso é uma lição que eu aprendi, que eu venho aprendendo a cada ano, né? 2 meses é pouco tempo, na verdade são 10 semanas, né? 10 semanas se considerar a semana passada, que foi uma semana de descanso, são 9 semanas, sendo que se você considerar que a última semana é uma semana, tem viagem, são basicamente 8 semanas boas de treino. É muito pouco tempo para você começar um skill ou começar alguma coisa do zero. Então, o CrossFit Games é a época do ano mais legal para os atletas treinarem. A gente estava falando sobre isso hoje, a galera estava feliz fazendo as coisas, fazendo os movimentos. E a gente tem que pensar em tudo, né, cara? A gente tem que pensar em Kaique quarta-feira vai pegar um caiaque e vai pro lago. A gente tem que pensar em coisas mais difíceis, handstand walk com paralete no meio, pegboard sem usar os pés. A gente tem que pensar em muito double under crossover. A gente tem que diversificar a planilha. E algumas coisas podem ficar de fora. Por exemplo, o atleta pode ficar 2 semanas sem fazer um chest to bar, porque eles fizeram chest to bar durante a vida inteira. E não cabe tudo numa planilha, numa semana de treino. É muito difícil você encaixar tudo numa semana de treino agora para o Games. Então agora Strongman, a gente conseguiu apoio ontem, a gente conseguiu um pig, a gente conseguiu aquele sandbag de caixão. Irado. Da galera da Leader Fit, obrigado demais. Trouxeram aqui pra gente. Então a gente faz um treino, a gente expõe um atleta a estímulos diferentes, pensando da seguinte maneira: se você faz uma coisa a primeira vez, essa coisa pode ser difícil. Se você faz essa coisa a segunda vez que você faz essa coisa, ela já é um pouco mais fácil. Você faz essa coisa 10 vezes, ela está bem mais fácil do que na primeira vez. Então se a gente consegue expor nossos atletas a situações diferentes, a movimentos diferentes, há coisas que aconteceram no Games em anos anteriores, 6, 7, 8, 10 vezes nesse período de preparação, quando eles chegam lá e cair algum desses movimentos, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez, então eles estão mais aptos a performarem bem. Dito isso, a gente sabe que todo ano tem uma surpresa, todo ano tem algo que a gente... Caraca, de onde que o cara pensou nisso, meu irmão? Como que ele botou esse movimento? Então... isso acontece e a gente tem que estar pronto para se adaptar lá na hora, na área de aquecimento, como já aconteceu algumas vezes. Mas é uma periodização bem volumosa, é uma periodização bem dinâmica. Eu usei essa expressão com você. A gente vai fazendo ajustes quase que diariamente à programação. A gente tem uma expressão em inglês, né? Leave no stones unturned. A gente não quer deixar nada. Caramba, cara, não fiz isso. Que merda, que vacilo. Então eu tô constantemente pensando, cara, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Então, é basicamente isso. Pensando em programação, assim, puramente falando, vão ser 3 semanas bem difíceis agora. As 3 primeiras semanas vão ser bem difíceis. Depois eu faço uma semana de deload. E depois a gente faz 2 ou 3 semanas bem difíceis. E depois a gente faz um tapering. Tapering, para quem não sabe, é a diminuição do volume de treino. E por que eu faço esse tapering com tanta antecedência? Por que eu faço um tapering com 21 dias, às vezes 24 dias de antecedência da competição? Porque eu quero meu atleta descansado para a competição e eu quero ter a oportunidade de testar algum WOD. A CrossFit muitas vezes solta algum WOD antes. Eu quero ter a oportunidade de testar esse WOD, se eu tiver a oportunidade, se a CrossFit soltar, com meu atleta descansado. Imagina, eu faço hoje aqui um treino que tem 100 muscle-ups e amanhã a CrossFit solta um WOD que vai ter lá de muscle-up com colete. Porra, eu vou ter que esperar 2, 3 dias para conseguir testar esse WOD. Então a fase de tapering começa a mais ou menos 21, 24 dias, ainda vou decidir isso, para o atleta chegar na competição descansado. A gente promove adaptações, a gente tenta promover adaptações no atleta durante o ano inteiro. E não são 2 semanas, 3 semanas de maior volume que a gente vai promover. Nesse momento, faltando 3 semanas, o atleta está basicamente pronto para a competição. Sim. O que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que pensar em tirar o pé para o atleta chegar descansado. Eu prefiro, eu uso essa frase constantemente, eu prefiro que o meu atleta chegue 5% destreinado na competição do que 5% overtrained, do que cansado demais e não consiga performar lá na hora. Então, a fase de tapering é fundamental
para as 3 últimas semanas aí são fundamentais para o meu atleta conseguir performar bem na competição. Show. E só para fechar, você tocou no ponto, né? E é uma coisa que eu acho que vai acontecer esse ano. Podem até trazer o argumento que o volume geral dos ginásticos agora nas semifinais foi um pouco menor e que o volume do ginástico geral com o Bosman vem sendo um pouco menor, mas o nível de execução, o nível de dificuldade dos movimentos vem sendo bem maior. Você acha que para os games ele vai dar mais um passo, vai ter mais um step up? Com certeza. Em vez de um piruete só dar 2 voltas de piruete, ou dar um piruete em cima da rampa de handstand walk, coisas que a gente já está pensando aqui. O que pode ficar mais difícil do que já foi? Eu acho que esse é natural do CrossFit Games, né? O CrossFit Games é o ápice, é a competição mais difícil, então tem que ser mais difícil do que foi nos regionais. Então, sim, eu acho que a gente pode esperar isso, e eu concordo, eu achei bem interessante esse ponto seu, Axel. Pode ser o volume ginástico não tão grande como anos anteriores, mas a complexidade dos movimentos não foram movimentos simples, né? Esse piruete aí pode parecer simples, cara, mas você vê a galera maior, por exemplo, que tem a abertura de mão na hora de andar de bananeira, sofrendo um pouco mais para virar a bananeira. Esse HSPU na parede é algo relativamente novo, algo que começou ano passado. Então, eu acho que a gente pode sim ver movimentos diferentes, movimentos mais complexos para o CrossFit Games. Eu acho que você falando aí, eu pensei uma pirueta para um lado, uma para o outro, porque todo mundo vira sempre o mesmo lado, né? Porque tem um lado que é mais fácil. A ideia consegue virar para os dois, tá vendo? Então. Ela é sinistra. Então, eu acho que pode ir, tipo, uma para um lado e uma obrigatoriamente para o outro, sabe? Pode... Já vou colocar isso na planilha aqui, ó. Mas, Bernardo, muito obrigado, cara. Mais uma vez, boa sorte aí para vocês, bons treinos nessa reta final. E vamos ver, não sei se eu vou estar lá esse ano narrando, mas eu espero estar narrando de alguma maneira e, vai ser um prazer. Tá? Se Deus quiser, a gente vai conseguir narrar os Master também, então a gente quer narrar pelo menos todas as categorias que tem algum brasileiro, então vai ser um prazer estar narrando e tentando explicar, tentando fazer com que o que eles estão fazendo lá, que é o principal, alcance mais gente, né? E mais gente se inspire, mais gente venha a praticar CrossFit por causa disso. Fala pra mim onde é que... Fala pra mim não, porque eu sei, né? Fala pra galera que tá ouvindo onde é que podem te encontrar nas redes sociais, ver sobre o seu curso, sobre sua planilha, tudo isso. No nosso site, bsbstrong.com, no nosso Instagram, @bsbstrong, a gente fornece muita informação de graça. A gente tem um curso, o curso tem mais de 60 horas, todas as atualizações, são todas as coisas que eu testo com os meus atletas e dão certo, eu coloco lá como atualização, eu não escondo o jogo para ninguém, de ninguém que participa todo mundo que participa do curso vai ter acesso a isso. O que eu fiz diferente nessa periodização, por exemplo, agora para o Copa Sur? A gente vai fazer uma atualização em breve, mostrando o que a gente fez diferente. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente aplica, tudo que dá certo para os nossos atletas, a gente coloca no curso. Então, é um curso online, é um curso que você tem acesso ao conteúdo durante um ano. Então, tudo que a gente está fazendo de atualização durante um ano, você está tendo acesso às atualizações. A gente fala muito de fisiologia, a gente fala muito de mindset, a gente fala muito de como aplicar a teoria aplicada na prática, né? De como você pode pegar o que você está aprendendo ali e colocar em prática. A gente dá exemplos. Então, é um curso, cara, a gente tem um nível de satisfação absurdo, 100% de satisfação. As pessoas que fazem o curso falam, cara, mudou muito a minha maneira de olhar para o CrossFit, olhar para a programação, e isso é bem prazeroso para a gente, sabendo que a gente consegue explicar e as pessoas conseguem entender e aplicar o que a gente está explicando. Então, bsbstrong.com, nosso Instagram, tem bastante informação também, e é isso. Agradecer demais a torcida da galera. A gente tem muita gente que manda mensagem, que apoia, que quando as coisas, quando terminou a Copa Sur, mandaram mensagens privadas, dando parabéns, falando como os atletas da BSB Strong me inspiraram, foram inspiradores. Então, eu acho que esse apoio do público é muito legal mesmo, muito importante para a gente. Então, é isso. E agradecer você, né, pela cobertura, pelo trabalho que você faz há alguns anos já, educando a galera aí, mostrando, explicando, transmitindo, divulgando informação. Então, obrigado a todos vocês.
A gente tenta. Eu que agradeço. Valeu, um abraço, bons treinos e até uma próxima. Valeu, Axel, obrigado. E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. Skyhill, e eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Skyhill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. E para fechar, UltraWOD, os melhores equipamentos de CrossFit do país, tá? Se você é dono de box e está precisando renovar algumas coisas ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWOD, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então por isso que eu sempre falo que a UltraWOD tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica CrossFit, você está precisando de coisas como mini band, abmat, kettlebell, dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWOD, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa vai durar a vida inteira. Na UltraWOD, usa o cupom AXEL7. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15 você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. Tem mais do meu estilo, básico, que só usa preto, cinza, branco. Tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.